Olá! Vídeo dessa semana eu quero falar sobre a próstata e o útero, mas propondo uma sequência de TFT para a gente liberar possíveis traumas, possíveis sentimentos que ficaram presos e que contribuíram de alguma forma para o adoecimento desses dois órgãos. E quando a gente fala de próstata e útero, nós estamos falando de dois órgãos que são caracteristicamente próstata masculino e útero feminino. Então, quando a gente está falando desses órgãos que são tão diferentes, mas que têm essa essência, né, da masculinidade, da feminilidade, quando a gente tem alguma doença nesses órgãos, isso significa a primeira coisa que, preciso investigar como é que eu me sinto enquanto homem, e nós mulheres, como é que eu me sinto enquanto mulher. Então, a proposta desse vídeo eu vou introduzir algumas questõezinhas para você poder ir buscando o que você precisa transformar na sua vida. Se você já tem uma doença instalada, então vai buscando como é que você está se sentindo, né, enquanto homem ou enquanto mulher. Se existem, quais são as questões que eu vou aprofundar mais. Mas se você não tem doença na próstata ou no útero, apenas se conecte fazendo essa sequência, então, com a sua masculinidade, né? Limpando talvez pequenas dificuldades que às vezes você sinta enquanto homem, pequenos travamentos que você identifique. E você, mulher, também identifique, né? Quais são os travamentos, quais são as dificuldades, que às vezes eu não tenho uma doença, mas às vezes eu posso não gostar de ser mulher, ou eu sinto que ser mulher é muito difícil, é muito pesado. Às vezes o fato de ser mulher, às vezes eu sinto que isso é uma inferioridade, porque bom seria ser homem, e às vezes muitos homens podem ter sim esse olhar que difícil que é ser homem, que peso que é ser homem, que preocupação que é ser homem, né? Me sinto às vezes sobrecarregado e um pouco desorientado por às vezes não conseguir exercer esta tal função do masculino. E hoje a gente está numa época de muita revisão de papéis, né? E aí às vezes a gente fica meio perdido em o que é ser homem e o que é ser mulher. E então, para aqueles que têm já uma doença manifestada, seja então no útero ou na próstata, o convite que eu trago, a primeira pergunta é: como é que você se sente enquanto homem? Como é que você se sente enquanto mulher? Você consegue identificar alguma cena? Muitas vezes, né? Vou dar um exemplo. Às vezes você nasceu menino, mas o desejo, né, da maternidade, dos pais, era que tivesse nascido uma menina. E de repente você sabe dessa história e você sempre então se sentiu doído com essa história. Ótimo, essa é uma questão que a gente pode limpar com a TFT. Ou às vezes não houve nenhuma questão, ou então às vezes eu tive uma sensação ou às vezes um acontecimento na minha infância que eu me senti profundamente constrangido por ser menino ou por ser menina, aonde eu não gostei, né, de alguma situação, que aí eu comecei a ter um olhar de que ser mulher ou ser homem não é bom. Experimenta também ver como é que você tá. Então o foco todo como é que você tá em relação ao fato de ser homem, com a sua masculinidade, como é que você está pelo fato de ser mulher com a sua feminilidade. Vai identificando quais são os sentimentos quando você se conecta e fala: tá, eu sou mulher, como é para mim ser mulher? E o homem, eu sou homem, como é que é para mim ser homem? Às vezes, quando a gente pode se conectar com essa pergunta, a gente pode até sentir às vezes um peso em determinada parte do corpo, às vezes a gente pode ter um aperto aqui no peito, na região do timo, ou às vezes a gente sente uma pressão muito grande nas costas, ou às vezes até uma pontada na cabeça, ou um frio no estômago, enfim. Quando você se conecta com as questões de ser homem e ser mulher, se aparecer algum desconforto físico, ótimo, dá para trabalhar também com a TFT em cima desse desconforto físico. Então, se você teve alguma imagem, se você sentiu algum trauma explícito, às vezes no despertar da sexualidade, quando a gente está despertando a nossa sexualidade, como é que foi a descoberta, né, dessa sexualidade e da sensualidade? Como é que é ser um homem, uma mulher sensual? Como é que isso foi visto na sua vida? Então, se houve algum olhar que foi ruim, que foi destruidor, que foi desagregador, isso também é uma questão para se limpar.
Quantos nãos que muitas vezes você recebeu quando você estava se sentindo plena, atuante, né? Se sentindo muito bem. Na verdade, você teve um retorno de que você não estava tão bem assim, que você não estava tão adequado assim e que as coisas estavam muito ruins. E aquilo te impactou de um jeito que gerou uma frustração muito grande e aí você começou a não saber como era mais se sentir bem ou passou a desconfiar em relação ao seu lado bom. Começou a duvidar que o seu bom realmente era bom porque alguém muito importante ou muito querido muitas vezes olhou para você de um jeito que não foi acolhedor. Ou às vezes aquele processo que a gente vive de nos auto-rejeitar, de nos auto-cobrar excessivamente. Então eu quero que você vá viajando e pensando, né? Aqueles que já têm então uma manifestação de doença nesses órgãos, faça uma busca mais detalhada. Aqueles que não têm, apenas se conectem com o fato de como eu me sinto enquanto homem, né? Eu me conecto com a minha próstata, né? Ou eu só me conecto com a minha próstata quando ela adoece, né? Eu, mulher, eu me conecto com o meu útero, eu me conecto com o fato de ser mulher, com esse significado simbólico do útero. Então, ou eu também só olho para mim enquanto mulher, quando às vezes eu tenho algum problema relacionado ao meu útero, seja algum problema mais sério, ou seja, às vezes a cólica menstrual, que é mensal. Então, vamos nos conectando com essa questão. E a sequência que eu vou passar é uma sequência que a gente chama de coringa, e eu vou usá-la muito porque ela abarca todos os sentimentos. Então, se às vezes você se sente triste, ou com medo, inseguro, ou culpado por ser homem ou mulher, use essa sequência. Então, faça essa pergunta para você: como eu me sinto enquanto homem? Como eu me sinto enquanto mulher? Identifica qual é a questão, se vê alguma imagem, se vê alguma sensação física. Você vai dar uma nota de 0 a 10. Quando a gente dá nota 10, isso significa que isso está muito, muito forte. 8, está forte. E assim por diante. Vai decrescendo, à medida que vai decrescendo, significa que está menor. Identificar dessa nota, você vai focar sempre um pensamento por vez. Então você identificou uma cena, é só essa cena que você vai trabalhar. Identifiquei o aperto ou então uma sensação no corpo, você vai focar nessa sensação no corpo. Mas não vai fazendo isso pensando no pássaro que está voando, no telefone que está tocando, porque isso vai, né, atrapalhar o bom desempenho dessa técnica. Então esteja num momento bem reservado, crie um espaço para você. Você está se tratando, você está se cuidando, você está liberando meridianos do seu corpo que entraram, né, em curto ou que foram até mesmo atrapalhados, cortada essa fluidez. E nós vamos reconectar essa ligação. Então, o primeiro ponto que nós vamos trabalhar, e lembrando que tanto faz mão direita, esquerda, eu não vou explicar os pontos em si, passo a passo, mas olha como eu estou fazendo e vai repetindo em você. Primeiro ponto, então, nós vamos bater a lateral da mão. E quando você vai batendo neste ponto, já vai se conectando com essa questão que você escolheu trabalhar. Respira, perceba a sua respiração e traga a intenção de estar agora removendo todos os obstáculos que te impedem de se libertar desta questão. Que esses obstáculos sejam removidos agora. Abaixo do nariz, focando nessa questão e se conectando com o desejo de que a sua vida volte a fluir, de que exista este olhar mais adequado e saudável para esta questão. Queixo. Agora, no início da sobrancelha, quero que você foque apenas então nessa questão que você escolheu trabalhar. Só levando o pensamento nessa questão. Abaixo do olho, essa questão. Abaixo da axila, focando nessa questão. A clavícula, essa questão que você escolheu, vai se conectando profundamente com este pensamento. O dedo mindinho, essa questão que você está trabalhando agora. Clavícula. O dedo indicador, bem pertinho da unha, esses do dedo, focando nessa questão. Clavícula. Agora a gente vai para o Gama 9. Então também só vou fazer, se quiser mais explicações, veja lá no outro vídeo chamado Gama 9. Então você vai batendo aqui. Primeira orientação é fechar os olhos, se conectar com a questão, abrir os olhos para a lateral direita, botão centro, lateral esquerda, botão centro, rodar, ao contrário,
Um, dois, três, quatro, cinco. Voltamos ao primeiro pontinho, se conectando com essa questão que você deseja destravar, se conectando com a sua respiração e se conectando com esse desejo de remover qualquer obstáculo que esteja impedindo esse fluir desta emoção, a libertação dessa cena ou dessa sensação. Abaixo do nariz, removendo todos os obstáculos. O queixo, início da sobrancelha, levando a sua atenção a essa questão agora, abaixo do olho, essa questão, abaixo da axila, a clavícula, esta questão que você está se libertando agora, o dedo mindinho, foco apenas nesta questão, clavícula, o dedo indicador, esta questão, e clavícula. Pronto, era essa sequência. Se quiser, fecha os olhos, se conecta com essa questão que você escolheu trabalhar sobre a sua próstata ou sobre o seu útero. Observa como é que está a sensação. A nota que você tinha dado antes, dê uma nota agora de novo. Pela nota é que você vai saber a quantidade de rodadas que você vai precisar repetir. Então, se estava 10 e agora de repente está um 8, estava 10, às vezes zerou. Quando zera, significa que você se libertou. E aí você tenta buscar aquela situação, aquela cena e ela está mais longe, né? Ou às vezes se estava 10 foi para 8, você já percebe que teve uma mudança. Antes a cena estava aqui, colada, de repente a cena vai se distanciando. Ou às vezes o aperto no peito estava grande e ele diminui. Então dê uma nota. E você vai repetir essa sequência até que você sinta então que, nossa, isso não me afeta mais. Esta é a cura, esta é a libertação. Então essa sequência você pode utilizar para todas as questões. Agora eu quis utilizar para essa nossa essência, para as mulheres que é o útero e para os homens que é a próstata. Então para que a gente possa estabelecer ou reconectar a nossa conexão, né, com a nossa essência masculina e a nossa essência feminina. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte, eu agradeço. Um beijo, tchau!